Gênesis 3, de 1 a 8. Crianças, quem escreveu este livro? Escola dominical aí das crianças. Quem escreveu este livro? Moisés. Muito bem. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés, o Salmo 90 escrito por Moisés, e talvez o livro de Jó também tenha sido escrito por Moisés. Mas os 5 primeiros nós temos certeza, porque o próprio Cristo diz que foi Moisés quem escreveu, né? Então nós temos certeza absoluta que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, que contam a história da humanidade, conta a história do povo de Deus, né? E não só do povo de Deus, mas de todos nós. Então nós vamos ler Gênesis 3, de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, e obrigado por esse texto tão importante, o qual mostra a necessidade da vinda do teu filho, mostra que se o Senhor não tivesse misericórdia e derramasse graça sobre nós, todos nós estaríamos mortos, eternamente mortos. Mas o Senhor foi gracioso e providenciou a salvação em Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de saber que merecemos a morte eterna, mas temos de presente do Senhor a vida eterna em Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a compreender essa história tão importante, tão especial, e assim, ó Deus, que ela seja prática, para que vivamos uma vida de gratidão, de contentamento, de obediência, para que vivamos do jeito que o Senhor deseja, e não conforme o nosso coração caído e enganoso. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria trazer uma palavra mais voltada hoje para as crianças. Claro que todos nós precisamos prestar atenção, porque vai servir de introdução para que a gente dê continuidade aí ao capítulo 3. A ideia é expor apenas o capítulo, até o verso 8 com as crianças, e eu vou procurar fazer então numa linguagem que as crianças compreendem melhor, ok? E aí, adultos, fiquem atentos, porque nós vamos precisar disso para a continuação do sermão no próximo domingo. Eu queria falar um pouquinho sobre queda. Criança, quem aqui já caiu? Levanta a mão. A gente cai, não cai? Quando vocês começaram a andar, não é assim que funciona? Quando a criança começa a andar, lá por volta dos seus 1 aninho e meio, 2 aninhos, depende da criança, né? Ela começa a aprender a andar, e ela anda meio, não tem muita firmeza na perna, não é verdade? E aí a gente cai. E quando cai, tem que tomar cuidado, porque se cair pode machucar, não é isso? Pode fazer dodói, né? Machuca, faz ferida principalmente no joelho. Não é assim que funciona com a gente? Por isso que quando o papai e a mamãe, principalmente a mamãe faz isso, né? Quando a mamãe fala assim: filho, menino, menina, desce daí. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Continua lá em cima do muro, em cima da escada, em cima da cadeira. Se a mamãe está pedindo para você descer, o que você tem que fazer? Descer. Porque senão você pode cair. E se cair pode machucar.
às vezes o machucado é muito sério. Pode quebrar um dente, pode quebrar um braço, não é? E quebrar algum osso dói demais. Eu lembro que com 6 anos eu corri de um cachorrinho que eu estava correndo na rua, no pátio lá onde minha mãe morava, e eu corri de medo, o cachorrinho começou a correr atrás de mim, e eu corri, e caí, quebrei o braço, e doeu muito, né? Então a gente precisa tomar cuidado, que senão a gente cai, não é verdade? Então olha só, a palavra de Deus fala sobre cair, sobre queda algumas vezes. A gente pode lembrar alguns desses momentos. Vamos lembrar 2 momentos que vocês conhecem bem a história? Vocês lembram que teve um tempo em que as pessoas quiseram tomar o lugar de Deus? E elas viviam numa cidade que era conhecida como Cidade Sem Deus. Alguém sabe o nome dessa cidade? Cidade Sem Deus, o nome dessa cidade, né? E aí elas viviam nessa cidade e elas queriam chegar até o céu por sua própria força. E elas decidiram fazer uma torre e começaram a construir a torre, porque elas achavam que chegando lá no céu, o nome dela seria o melhor nome de todos os nomes da terra. Elas estavam querendo tomar o lugar de Deus. Deus permitiu? O que vocês acham, crianças? Deus permitiu que eles fizessem aquela torre? Como é que chama aquela torre? Alguém lembra? Ah, Torre de Babel. Como é que Deus tratou desse problema? Como é que Deus fez eles não conseguirem construir a torre? Confundiu as línguas, era uma só língua que todo mundo falava, e a partir dali, várias pessoas falavam línguas diferentes. E aí não dava para entender. O pedreiro pedia lá cimento, o outro trazia outra coisa. Não dava para entender, e eles não conseguiram construir aquela torre, tá? E olha só, houve uma outra queda interessante na Bíblia. Vocês lembram que para entrar na Terra Prometida, eles chegaram numa cidade muito fortificada, muito grande. E aquela cidade tinha um muro que dava para passar um carro, de tão largo que era o muro. Dava para passar quase que um caminhão ali em cima. Claro que eles não tinham caminhão e nem carro na época, mas se tivesse, até um caminhão podia passar ali em cima daquele muro. Ninguém conseguia destruir aquele muro, ninguém ia conseguir entrar naquela cidade, mas Deus deu uma ordem, e disse para eles rodearem 7 vezes aquele muro, cantando ao Senhor, e no último dia o que aconteceu? Os muros de que cidade? De Jericó, na liderança de Josué, não é isso? Os muros de Jericó caíram todos ali, ruíram, e Deus fez o povo entrar por aquele muro. Então a Bíblia fala de queda algumas vezes. Só que tem uma queda que é a mais importante que a Bíblia relata, a Bíblia registra. Essa queda trouxe consequência para todos nós, e não só uma consequência para essa vida, trouxe consequência para a eternidade. A gente chama isso de a queda da humanidade. É quando o homem e a mulher caíram do estado em que eles se encontravam. Como é que eles se encontravam lá no jardim? Vamos lembrar. Deus coloca Adão e Eva num jardim bem bonito, para eles cuidarem do jardim, lembram disso? Eles tinham que cuidar das plantas, tinham que dar nome aos animais, cuidar dos animaizinhos. Eles viviam ali felizes da vida. Deus vinha para conversar com eles todos os dias. Eles tinham comunhão íntima com Deus, olha que legal. Todo dia Deus aparecia lá para falar com eles, e eles estavam muito felizes. Mas teve um momento em que eles decidiram não mais acreditar em Deus. Eles foram enganados e decidiram acreditar em Satanás, no diabo. E aí eles caíram. Eles caíram do estado em que se encontravam. Eles foram colocados lá no jardim. Deus é rei, não é? Deus não é o rei dos reis? Eles foram colocados como vice-rei. Eles tinham que cuidar daquele jardim como se aquele jardim fosse deles, mas mais do que deles, aquele jardim era do Senhor, o mundo era do Senhor. E eles, infelizmente, deixaram a coroa de lado, deixaram o reinado com Deus de lado, para fazer a vontade do seu próprio coração. Então, aí nós temos o texto da queda da humanidade. A gente chama isso de queda, porque a humanidade caiu do estado em que foi criado. Ela não mais agiu conforme a vontade de Deus. Até aqui, homem e mulher eram livres. Eles podiam agradar a Deus ou decidir não agradar.
Mas a partir desse momento, o homem sempre vai querer desagradar a Deus. Se Deus não toca no nosso coração, a gente sempre vai querer fazer o mal. Nós nunca vamos querer fazer o bem. Por quê? Porque nossa natureza está escravizada pelo mal. Nós caímos no pecado a partir da queda de Adão e Eva. Por isso foi a maior tragédia. Todos os crimes que a gente vê acontecer por aí, todas as mentiras, a violência que há nesse mundo, aconteceu por causa desse momento aqui. Por isso é o momento mais importante, é a queda mais importante da humanidade. E aí eu queria falar com vocês sobre essa queda, de que maneira foi essa queda. Vocês já conhecem essa história da escola dominical, e eu queria pegar alguns detalhes apenas dessa queda, tá? Desse episódio do homem e a mulher caindo em pecado, para a gente perceber quanto nós temos que tomar cuidado, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar para o texto aqui de Gênesis, capítulo 3, de 1 a 8. O texto diz assim no verso 1, a serpente mais sagaz. O que é sagaz? Mais esperta, isso mesmo. A serpente é mais esperta de todos os animais. Satanás observou isso, ele percebeu, opa, tem um bicho lá que é espertão. Então eu vou pegar esse bicho e vou dar um jeito de usar ele, né? E usou a serpente, a mais esperta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. Então olha só, ele entra ali naquela serpente e ele vai usar aquela serpente para enganar a Eva primeiro, né? Depois Adão também, mas primeiro a Eva. Então olha só, a serpente começou a conversar com Eva. O que vocês acham? Vocês acham que ela deveria ter dado ouvidos a ele? A essa serpente? Ela podia pensar assim, poxa, que estranho, animal não fala. Ou o animal fala, vocês acham que o seu cachorrinho fala com você? Não fala, né? Ele fala, ele late, ele até quer se comunicar, mas ele não sabe falar português, não é verdade? Ele só vai latir, você vai entender algumas coisas que o cachorrinho quer, quando ele quer comer, não é? Mas animal não fala com a gente como o ser humano fala. De repente uma serpente está falando, no mínimo ela deveria ter pensado assim, que coisa estranha. Mas por que será que ela deu atenção, deu ouvidos ao que a serpente estava falando? Porque ainda não existia o medo. O pecado não tinha entrado na humanidade. Então ela não tinha medo de nada. Não havia perigo. Se uma serpente aparece na sua frente hoje, o que você faz? Se puder correr, tem que correr, né? Não sei exatamente qual deve ser a nossa atitude aí. Tem que conversar com os biólogos. A gente tem que ficar calmo para que, né, não fazer movimento, porque senão ela avança em cima da gente, pode picar a gente. Mas conversar com a serpente, jamais. Nós morremos de medo de animais peçonhentos, né? Animais perigosos, venenosos. A serpente começou a falar com Eva e não tinha medo, porque o pecado não tinha entrado, não tinha perigo nenhum. O leãozinho podia conversar com eles, um leão grandão, não tinha problema nenhum. Estava tudo ok, tudo em harmonia, tudo se encaixava. Havia muita comunhão entre Deus, o homem e a mulher e toda a criação de Deus. Não tinha nenhum perigo, nenhum problema. Então a mulher começou a conversar com a serpente. Aliás, a serpente conversou com a mulher. E olha só, a serpente usada por Satanás, ela começou a questionar algumas coisas, a colocar dúvidas no coração da mulher. Olha só a pergunta que ela faz. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Espera aí, foi isso mesmo que Deus disse? Olha só, o capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, falando com Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, não foi isso que Deus disse. A serpente está exagerando a coisa aqui, né, o ensinamento de Deus, e está contando uma mentira já. Meia verdade é uma mentira, não tem essa de meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. E a serpente então está colocando, né, algumas questões aí no coração da Eva. E ela disse assim, Deus falou, né, não comereis de toda árvore do jardim. A Eva respondeu direitinho. O que você acha aí? O verso 2, olha só a resposta da Eva, da mulher. Na verdade ela não chamava Eva ainda, tá? O nome dela era mulher, varoa, mulher. Não era Eva o nome dela.
Ela vai depois desse capítulo, final do capítulo. Então, ó, a mulher responde no verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. O que ela está dizendo? Espera aí, serpente, não foi isso que Deus disse, não. Então ela está esperta também. Ela não está deixando ser enganada pela serpente no começo aí, né? Ela foi muito bem na resposta dela. Ela disse assim: não foi isso que Deus disse, não. Deus falou que de todas as árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a resposta da mulher foi uma resposta boa, correta. Ela dá meio que uma bronca na serpente, falando: não, peraí, não foi isso que Deus disse, não. Deus falou que nós podemos comer de tudo, só uma árvore que não. Satanás já estava tentando enganar aqui, dizendo: Deus é injusto, Deus não quer que vocês comam de tudo. Não, Deus falou: pode comer de tudo, só uma que não, certo? E olha só, ela foi tão cuidadosa, tão cautelosa, que ela coloca assim, ó: dele não comereis e nem tocareis nele. Por quê? Esse verbo tocar aqui, usado por Moisés, é você se colocar debaixo da autoridade de alguma coisa ou de alguém. Então, se eu não posso comer daquela árvore que Deus falou para eu não comer, eu não vou nem tocar, porque se eu tocar, eu já estou me colocando debaixo da autoridade daquela árvore. Vamos pensar no que é autoridade? Por exemplo, quem são as nossas autoridades? Vamos lá, quem você tem que obedecer acima de todas as coisas? Você tem que obedecer seu papai e sua mamãe. Eles são autoridade sobre a vida de vocês, não é verdade? Por quê? Porque eles zelam pelo bem dos filhos. Eles querem o melhor para os filhos. E a Bíblia ensina que a gente tem que respeitar, honrar as autoridades, a começar dos pais, né? Honrar pai e mãe. Quais outras autoridades que a gente tem na vida aí? Por exemplo, você tem que obedecer e respeitar seus professores? Tem, eles são autoridade. A diretora da escola, a coordenadora, os professores, todos eles são autoridade, né? Desde que seu professor não esteja ensinando algo que vai contrário àquilo que os seus pais te ensinam e, acima de tudo, aquilo que Deus te ensina, certo? Então, enquanto o seu professor lá da escola ou professora está ensinando algo que o seu pai concorda, né, que Deus concorda, você pode e deve respeitar, deve obedecer, certo? Se porventura alguém aparecer, um amiguinho seu, ou até mesmo um professor da escola, e pedir algo que vai contra a Bíblia, contra Deus, contra os seus pais, o que você tem que fazer? Não vou obedecer, porque eu obedeço a Deus acima de todas as coisas. Então fiquem espertos aí, hein, crianças, tá? Vocês precisam conferir. Se o seu professor falar alguma coisa, tem que perguntar para o seu pai. Você tem que falar: pai, mãe, meu professor falou isso daqui, eu não entendi se é isso mesmo, se eu devo fazer, né? Você vai na conversa de qualquer estranho que aparece na rua? Vai? Não pode, né? Vem um estranho lá e quer te dar uma balinha. Você não conhece ele, você não sabe se a balinha tem veneno, não é? Então você tem que agir de maneira diferente aqui. Nem dá atenção como Eva deu atenção à serpente, né? Nem dá atenção, foge disso, porque você não conhece a pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quem é autoridade sobre nós? Acima de tudo, Deus é autoridade sobre nós. A gente pode se aproximar de Deus o quanto nós quisermos fazer, quanto nós pudermos nos aproximar. Quanto mais você tiver com Deus, melhor vai ser para você. Quem é autoridade sobre a nossa vida? Os nossos pais são autoridade sobre a nossa vida. Quanto mais tempo você gastar com seus pais, conversar com seus pais, melhor vai ser para você, tá? Os líderes da igreja, os irmãos da igreja, tudo isso é autoridade sobre nós. Os policiais na rua, nós temos que obedecer os policiais, não é? Deus colocou várias autoridades sobre nós. Até mesmo os governantes são autoridades sobre nós. Nós oramos por eles hoje aqui no culto, né? O nosso irmão Alexandre orou por eles. Só que o princípio de autoridade é o seguinte: você obedece quem tem mais poder. Quem tem mais poder? Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, Deus Espírito Santo. Os três, as pessoas divinas, né, da Trindade, eles têm poder.
Ninguém tem mais poder do que eles. Então eu obedeço a eles em primeiro lugar, depois eu obedeço os meus pais em segundo lugar. São autoridades sobre nós, né? E aí, olha só, o texto vai dizer então que nem deveria tocar naquela árvore, porque não é para comer, então não tem que tocar, tá? Ela respondeu muito bem, ó. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aí, o verso 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Eu acho até que ela levou um susto nessa hora, será que não? Não sei, ainda não tinha medo, né? Mas olha a palavra de Satanás. Ele está dizendo assim: é certo que vocês não vão morrer. E agora? Há dois problemas, dois pesos aqui, né? Deus dizendo: vocês vão morrer se comer da árvore, e Satanás dizendo: vocês não vão morrer. Em quem nós devemos acreditar? Em Deus ou em Satanás? Em Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque esse jeito de tentar a gente continua a existir todos os dias. Todos os dias Satanás vem, não mais como uma serpente tentar Eva, mas ele vem às vezes num desenho que você gosta de assistir. Sabe aquele desenho que você gosta de assistir? E que ensina um monte de coisa errada, que desagrada a Deus. E aí Satanás está dizendo: olha, você não vai ter problema com isso, pode assistir. Aí o desenho ensina a mentir, ensina a roubar, ensina a bater no amiguinho, né? Ensina a fazer um monte de coisa errada. E aí você está achando legal aquilo, né? Tem que tomar cuidado. O Satanás, ele vem como? Ele vem usando músicas. Você tem que ficar esperto com as músicas que você ouve. Tem um monte de música que não presta, um monte de ensinamento errado, com palavrões, com coisas que desagradam a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que da nossa língua tem que vir o quê? Palavras de louvor que não apodrecem, né? Palavras de vida. E aí você fica escutando música que não agrada a Deus. Pode escutar uma música que não seja da igreja? Até pode, mas você tem que tomar cuidado. Seu pai e mamãe tem que ver que música que você está escutando. Jogos de videogame, você pode jogar qualquer tipo de jogo? Tem que tomar cuidado. Ainda mais se você estiver reproduzindo o que o joguinho está fazendo para você, está te ensinando lá. O joguinho ensina a bater nos outros, aí você vai lá e quer bater também. Opa, é Satanás agindo, né, usando vários meios para fazer você errar, se afastar de Deus. Então, ó, Satanás chegou para Eva e disse assim: é certo que vocês não vão morrer. E agora, o que ela vai fazer? Olha só a argumentação de Satanás no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui, olha o que ele fez. Deus sabe que se você comer, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão conhecer como Deus conhece. Só que qual que é o problema aqui? Deus conhece todas as coisas? O que vocês acham? Deus sabe de tudo? Sabe, não sabe? Deus conhece todas as coisas, certo? Mas o conhecimento de Deus não é de ter experiência com o que está errado. Deus sabe do que está errado, mas Deus nunca fez o que está errado. Deus é santo, certo? Deus sempre é santo, Deus não erra, ok? Deus nunca faz uma mentira, mas Deus sabe, Deus nunca fala uma mentira, mas Deus sabe o quanto aquela mentira é prejudicial. Então Ele nunca vai falar uma mentira. Então olha só o que acontece aqui. Você já ficou doente? Quem aqui já ficou doente? Todo mundo, né? Você vai no médico, você está com a garganta muito inflamada, te dando febre, você está mal, e o médico, os pais já te deram um remédio em casa e não adiantou. Aí você vai lá no médico, o médico vai te consultar. Quem sabe mais sobre o seu problema de garganta? Você, seus pais ou o médico? O médico. O médico estudou para isso, não é? Ele sabe o que esse problema está te causando. Ele sabe que se você não cuidar desse problema e não tomar o remédio certo, você pode ter um problema pior. O médico sabe um monte de coisa, mas o médico não está com problema de garganta. É a mesma coisa. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele não tem nada a ver com o mal. Ele não se relaciona com o mal. Então, ó, Ele mentiu aqui. Ele está dizendo: olha, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão saber conhecer tudo do bem e do mal. O conhecimento que Deus tem do bem e do mal é diferente do nosso. A partir da queda, o homem experimenta o mal em si mesmo. Deus não experimentou.
Deus é santo. Deus é totalmente santo, Ele não tem mal nenhum em si mesmo. Deus não pode pecar, né? Nós pecamos a partir de Adão e Eva, nós pecamos, mas Deus não. Então Ele enganou a Eva e enganou Adão. E olha só o que acontece. Ela quis tomar o lugar de Deus. Ele, Adão, quis tomar o lugar de Deus. E eles foram e comeram. Verso 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Algumas coisas aqui, que a gente precisa pensar. Primeira delas nós sempre queremos tomar o lugar de Deus. O nosso líder da reforma protestante, um dos grandes líderes da reforma, João Calvino, ele dizia assim, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias a gente quer tomar o lugar de Deus. Todo dia que você acordar, você tem que tomar cuidado. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a não querer tomar o seu lugar. Você quer ver como que a gente toma o lugar de Deus? Acontece uma coisa, seu pai, sua mãe manda você ir tomar banho. E você não quer ir. Não é bom ir tomar banho? É ou não é? Precisa tomar banho? Alguém aqui não tomou banho? A gente vai sentir o cheirinho aí. Precisa tomar banho, não é só por causa do cheirinho. Se você não tomar banho direitinho, você vai ficar doente. Então, quando seu papai e sua mamãe mandam você tomar banho, é porque o banho é importante para a sua saúde. Quando você não quer tomar banho, você está querendo cuidar da sua vida do seu jeito. Você não está querendo as regras de Deus na sua vida, porque Deus colocou seus pais para te orientar, para te conduzir. Quando você não quer obedecer seu papai e mamãe, você está querendo ser idólatra. Está querendo tomar o lugar de Deus. Foi o que aconteceu aqui com ela. Ela quis tomar o lugar de Deus. Vocês vão ser como Deus. E isso acontece com a gente também, adultos, não é só com criança não. Idolatria não é só adorar uma imagem. Idolatria é quando a gente ama as coisas, as pessoas, ama um carro, ama o dinheiro, mais do que a Deus. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, isso é idolatria. Foi o que aconteceu aqui no coração de Eva. Satanás começou a plantar no coração dela essa ideia. Eu vou ser igual a Deus. E aí, olha só o verso 6. Ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos. O que você acha? Satanás vai vir assim, com a cara de demônio? Bem feia para te tentar? Não, ele vai vir bem legal, sabe, aquele amigão. Olha só que árvore bonita, olha que fruto agradável. Então você tem que tomar muito cuidado com as coisas e as pessoas que se aproximam, né? Tem que tomar cuidado. Tem que ver se essa pessoa for um desconhecido, você não pode dar atenção aos desconhecidos. Lá em casa, nós sempre tivemos uma regra, o Gael não é muito de videogame, mas o Theo sempre foi de jogar mais videogame, hoje quase não joga. Mas na época que o Theo era criança, nós baixamos um decreto lá no jogo de videogame, ele podia jogar somente com os amigos que ele conhecia. Se nós ouvíssemos alguma voz ali de um desconhecido, ele ia tomar uma bronca, né? Ele ia ficar de castigo e ele ia ficar um tempo sem jogar. Por quê? Nós falávamos para ele, Theo, você não conhece quem está lá do outro lado, de que maneira a pessoa vai te enganar. Então não é conhecido, não dá atenção ao desconhecido. Porque senão você pode ser enganado, como Eva foi enganada aqui, como Adão foi enganado aqui. Então olha o texto diz assim, que Satanás ele vem de uma forma muito agradável, muito bonita, muito sedutora. E eles olharam para aquela cena e começaram a perceber, nossa, não é que essa árvore é boa mesmo? Olha que agradável, que fruto bonito. Nós não sabemos qual era a fruta, né? Não dá para saber qual era a fruta. A Bíblia não diz qual era a fruta, tá? Mas olha que fruto agradável, boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para tomar o lugar de Deus, para ter entendimento. E aí o que eles fizeram? Tomou do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Olha só, eles foram e comeram, desobedeceram a Deus. Qual foi o problema da queda? Deles terem comido propriamente aquela fruta? Não. Antes disso, qual foi o problema?
Satanás está dizendo assim: é certo que você não vai morrer. Deus está dizendo: é certo que você vai morrer. O que eles fizeram? Acreditar em quem? Acreditar em Satanás. Então a queda é um problema de fé, de deixar de acreditar em Deus para acreditar na conversa do enganador, do mentiroso, do pai da mentira, que é o diabo, que é Satanás. E aí a humanidade caiu. Todas as vezes que nós pecamos, é sinal de que nós não estamos agindo por fé em Deus. Eu não creio em Deus, que Ele é o meu cuidador, que Ele é o que vai me dar o melhor, e aí eu passo a acreditar nas mentiras de Satanás. Até mesmo nós adultos, todas as vezes que nós pecamos, é porque nós deixamos de acreditar em Deus para acreditar em Satanás, no engano de Satanás. E aí é o que acontece aqui, né? O que vai acontecer depois? O texto vai dizer assim, que eles comem do fruto, e o verso 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Olha só, vejamos aqui, o verso 25 do capítulo 2 termina assim, ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Agora eles têm vergonha de ficar nus, um perto do outro, porque agora eles têm maldade, malícia no coração. Daí uma outra lição que a gente tem, que vai ficar mais claro no final do capítulo, que eu vou falar com os adultos depois outro dia, mas que eu preciso falar com vocês, crianças. O corpo precisa estar agora coberto, não pode mais ficar nu na frente de outros, né? Não pode mais, porque a maldade, a malícia. Então, se porventura algum adulto se aproximar de você, que não seja, né, alguém que você conheça, como seu papai, sua mamãe, que cuida bem de você, que te dá banho, né? Algum adulto quer que você tire a roupa, o que você tem que falar? Não vou fazer isso. E não fazer. Tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque a partir da queda, a nudez precisa ser coberta, a vergonha, a medo, há um monte de sentimentos no coração do ser humano que precisam de cuidados, tá? Então o texto vai dizer que agora eles abriram os olhos, eles percebem que estão nus, e eles sentem vergonha, e eles vão dar um jeito, eles vão tentar dar um jeito, né? Eles vão tentar fazer roupas de folhas de figueiras para se cobrir. E claro que não vai adiantar, é Deus quem vai fazer folhas para eles, está lá no final do capítulo, que a gente vai ver depois, num outro dia. Então olha só, o homem tenta resolver o problema, ele tenta cobrir a sua própria nudez, mas não adianta, tá? E aí o verso 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, o que eles tinham que fazer com as árvores? Eles foram colocados no jardim para fazer o que com as árvores? Para plantar, para colher, para cuidar daquelas árvores. Agora eles estão fazendo o quê? Escondidos atrás das árvores, de medo, porque Deus está chegando. Eles ouvem o som de Deus chegando, e eu fico imaginando como que não era esse som. A palavra aqui no hebraico, no original, é o som de Deus se aproximando. E aí eles morrem de medo. Antes eles não tinham medo, eles tinham alegria. Deus está chegando, vamos falar com Deus. Agora eles têm medo, porque eles sabem que eles pecaram. E Deus é santo, eles são pecadores. E eles começam a se esconder na criação, quando eles deveriam dominar a criação de Deus. Vejam o prejuízo que isso dá. E aqui nós vemos uma sequência muito interessante. Por que eu fui até o verso de número 8? Podia ter ficado até o verso 7. Mas por que eu fui até o 8? Eu queria que você olhasse de novo, vocês adultos principalmente, olhassem de novo para os 6 aqui, para ver a sequência de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, quer de criança, quer de adulto, é desse jeito aqui, igualzinho. Nós reproduzimos o que aconteceu na queda, quando nós pecamos. Olha só, primeiro a gente vê, e aquilo que a gente vê agrada aos nossos olhos, é agradável aos olhos, certo? Então nós vemos, opa, isso me agradou. Quando você vê algo que agrada os seus olhos e que é belo, o que você tem que fazer? Glorificar a Deus, porque Ele criou o belo. Mas não começar a desejar para você aquilo que não é seu, senão você vai pecar. Então, primeiro ver, agradando os olhos. Depois, olha só, tomar, pegar,
fazer, né? Comer, ou seja, fazer. E agora, olha só, esconder. Todas as vezes que nós pecamos, nós escondemos. E aí vem a dica: o que Deus quer que você faça quando você peque? Eu não vou entrar no texto aqui, não dá tempo, mas Deus vai conversar com Adão e Eva, e quando Deus chega para Adão, o que ele fala? Ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Aí Deus chega para Eva, e o que ela fala? Foi a serpente que me enganou. O que Deus quer que a gente faça quando a gente peca? Quer que você esconda dos seus pais o seu erro, sua mentira? Você fez alguma coisa errada, você brigou lá na escola, você quer que esconder dos seus pais? Não, você tem que contar para o seu pai, sua mãe. Você tem que confessar: ó, pai, eu fiz algo que eu não devia fazer, e eu quero pedir perdão. Já pedi perdão a Deus, acima de tudo, eu tenho que pedir perdão, né? Pelas coisas erradas que eu faço. Não é para esconder o pecado, é para confessar o pecado. Por quê? Porque há alguém que resolveu o problema do nosso pecado, e esse alguém é Cristo. Cristo morreu para nos dar roupas novas, para cobrir a nudez do nosso pecado. Somente Cristo pode fazer isso. E quando eu tenho Cristo, eu estou tranquilo. Cristo é aquele que me perdoa. E eu tenho de novo livre acesso a Deus. Se Deus chegar para conversar comigo, eu fico feliz da vida. Deus está falando comigo. E como é que Deus fala hoje com a gente? Deus vai no jardim falar com a gente? Primeiro que a gente não mora num jardim, né? A gente mora numa casa, não é num jardim. Então, como é que Deus fala com a gente? Pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Todos os dias a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, a gente pode ter esse contato tão especial com Deus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos agradecer a Deus, porque apesar da queda, Cristo veio nos resgatar de todo o pecado, de todo o mal. Vamos orar. Ó Deus, nós caímos juntamente com Adão, com Eva, e se o Senhor não cuidar do nosso coração, nós vamos sempre errar, vamos sempre falar mentiras, vamos sempre esconder os nossos erros, vamos sempre, ó Deus, agir de maneira enganosa, deixando de acreditar no Senhor, para acreditar em outras conversas, em outras lições, conversas do próprio Satanás. Ajude-nos, ó Deus, a confiar somente no Senhor, na Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a amarmos ao Senhor acima de tudo e confiar nesse grande amor, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a respeitar, a honrar, a obedecer o papai e a mamãe, pois são os presentes do Senhor para nos ajudar a crescer. E, ó Deus, ajude-nos a obedecermos na escola, para sermos os melhores alunos da escola, para dominar esse mundo que o Senhor mesmo deixou para nós cuidarmos. Nós precisamos aprender muitas coisas com os nossos professores, para a gente poder aprender como lidar com essa criação do Senhor. Por isso, ó Deus, toma conta de todos nós aqui, e que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que estejamos sempre atentos, não à voz de Satanás, à voz do engano do nosso próprio coração, mas à voz do Senhor falando conosco pela Bíblia Sagrada. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.